Bom dia, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Creative. Estamos trazendo para vocês mais um corte dessa terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão. Então, se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do nosso canal. É o Flamengo, né? Que o Flamengo também, o Landim já tinha dado um toque meio para cutucar o Botafogo, pelas compras que o Botafogo fez. Sim, ali o recado é para o Botafogo, só né? para o Botafogo, mas é um recado de fair play. O que o presidente do Cuiabá disse ali também, pode ser o seguinte, eu nem sei quanto é realmente esse valor do Ranieri, mas tipo assim, pô, se eu tivesse recebido, eu talvez tivesse contratado os jogadores, eu poderia estar numa posição melhor agora. Sim. Porque eu não quero endividar meu clube. Eu não vou fazer o que o Corinthians, como ele está acusando, fez. Senão ele também poderia contratar vários lá, jogadores, e de repente não conseguir pagar, aquela história toda. Então, olha, eu não vou fazer isso. É o que a Leila está dizendo ali. Eu pago tudo em dia e o outro não paga. Enfim, isso é uma discussão. O Botafogo paga em dia, né? Até onde a gente sabe, as contas do Botafogo estão em dia. A questão ali é de onde vem o investimento que não é do próprio futebol. Ele vem externo para ser colocado no Botafogo. Mas eu acho que isso começa a criar... É importante a gente falar sobre isso, Pascoal, porque isso começa a criar cenários dentro do futebol que não dão isonomia no campo. Né? A Leila coloca ali por um viés de alto de tabela, Botafogo e Palmeiras, tem o Flamengo junto. O Flamengo, Fortaleza. Não, e assim, o Flamengo vai jogar contra esse Corinthians agora. E se esse rapaz aqui fecha o gol? Sim, e se esse rapaz aqui pega tudo e elimina o Flamengo na Copa do Brasil? Tem mais uma... Ele pegou no primeiro jogo. Pegou, fez defesas importantíssimas. Isso aí já estão entrando em outra coisa. Esse rapaz está recebendo em dia, esse rapaz foi comprado pelo Corinthians, não foi pago ainda, porque a primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. Financeiro. Não, e o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar. Bom, então vamos supor que o Ranieri faz o gol contra o Cuiabá. Não. Vou dar outro exemplo, então, para satisfazer. Isso aí é uma outra história. A história de Hugo com o Flamengo é diferente. Bom, a história do Hugo com o Flamengo tem alguns capítulos que foram enredados pelo presidente do Corinthians. Foi ele quem criou o enredo, né? Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10. Pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador, paga 500 mil. Estamos entendidos, não? Sim. Essa parte está compreendida? Sim. Segunda parte, o Corinthians disse que compraria e pagaria o jogador até o dia 10. Não fui eu que disse não, gente, eu não assumi nenhum compromisso com o Flamengo. Quem assumiu o compromisso foi o presidente do Flamengo. Não pagou. Presidente do Corinthians, né, no caso, com o Flamengo. O Corinthians prometeu para o Flamengo. E o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians disse que vai pagar em janeiro e que ofereceu a mesma empresa que tinha oferecido como garantia do Mateuzinho. Sim. Que o Corinthians também não pagou. Vocês estão entendendo? Uhum. O Corinthians não pagou. E oferece a mesma empresa como garantia, que é a empresa que faz as placas de publicidade para Corinthians, Flamengo, mas para todo mundo, entendeu? É a mesma empresa. E o Flamengo falou, não, eu quero garantia bancária. E como é que vai arrumar? Vai ter que arrumar os 800 mil euros? Ah, não, mas pode pagar em 4 parcelas de 200. Para pagar em 4 parcelas de 200, tem que ter a garantia. E o Corinthians hoje, porque hoje é o momento, hoje não tem essa garantia. Então significa dizer que o Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro. De empréstimo. E cada vez que ele jogar contra o Flamengo, custa 500 mil reais. Perfeito? O Corinthians já gastou 1 milhão. Se colocá-lo em campo no próximo jogo... 1,5 milhão. Já pagou no Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil. E vai pagar a segunda da Copa do Brasil.
1,5 milhão. O presidente do Corinthians entendia que esses valores seriam descontados do valor final. Não é verdade. Não está no contrato. Vocês estão vendo quanto equívoco tem o presidente do Corinthians? Quantos enganos ele tem nessa história? E agora fica essa marca. Vai comprar em janeiro. Até 31 de dezembro o Corinthians tem para comprar, certo? Sim. Que acaba o contrato dele. Se ele voltar para o Flamengo, não sei se o Flamengo vai aceitar os mesmos 800 mil euros. É, porque aí já se faz um novo contrato, né? Esse então, valor o Corinthians tem até dia 31 para exercer. Pagar a primeira, até 31 de dezembro, pagar a primeira parcela de 200 mil euros e dar ao Flamengo uma garantia bancária, uma carta bancária. Se o Corinthians não pagar, eu pago os 600 mil euros que ficaram faltando ou o valor final de 800 mil. O Corinthians hoje não tem essa carta. Aí os torcedores de lado a lado ficam se desentendendo nas redes sociais, porque do lado das redes antissociais, porque do lado do Corinthians o que os torcedores dizem é o seguinte: não, o Corinthians tem essa empresa, está lá a carta da empresa. Aí do lado dos torcedores do Flamengo falam: não, mas espera aí, é a mesma empresa que era garantia de pagamento em relação ao Mateuzinho, que o Corinthians não pagou e nem a empresa pagou. Então, assim, me parece um pouco estranho o Corinthians tentar que seja a mesma fiadora, né? O Flamengo não aceitou. Então, o Flamengo pode não aceitar. E o Flamengo não aceitou. Quer uma carta bancária. Ou agora pede o valor integral. Ou o valor final, se o Corinthians for pagar até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele volta a ser jogador do Flamengo. O Mauro está falando que essa é uma situação diferente porque a dívida ainda não existe, né? O que não existe é o acordo para o contrato futuro, mas seja como for, mais 500 mil. E aí você vai só aumentando a conta. Eu acho que esses 500 o Corinthians vai ter que pagar. Acho que isso aí só a partir de janeiro. Sim. Ele não mais 500 mil. Já pagou 1 milhão, vai pagar mais 500 mil para ele entrar em campo. Porque coincidiu desses cruzamentos, né? O Corinthians podia estar cruzando com o Vasco, com o Atlético Mineiro e tal. Coincidiu de cruzar, enfim, com o Flamengo. E enquanto não formalizar isso, tem que pagar os 500. O que o Corinthians tinha que fazer até outubro era dizer ao Flamengo: vou comprar. Não necessariamente pagar, porque o contrato é para pagar em 4 parcelas, janeiro, janeiro e julho, né? 25 e 26. Era só garantir, vou comprar. E realmente o Corinthians deu como aval uma empresa que a coisa não andou. Já não pagou uma dívida que existe. Porque ele estava como garantia no Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, aí é o que você falou, não, peraí, essa empresa, se não acertou aqui, vai colocar agora, até porque, assim, não é só porque ela não pagou, ela é idônea, ela não serve, não. É porque ela já está amarrada num contrato. Eu não quero amarrar a mesma empresa em outro contrato. E uma hora ou outra eles vão pagar, né? O Mateuzinho. Ou vai pagar o Corinthians ou vai pagar essa empresa. Aí o Flamengo, acho que tem razão, não querer amarrar já na mesma empresa. Quando o negócio apertou para pagar o Flamengo, uma parcela grande do Mateuzinho, o presidente foi socorrido por um amigo gaúcho, né, que não é conselheiro, não é nada do Corinthians, e o cara foi lá e pôs um dinheiro, né, e deu machetes e tal. Eu estou achando que, do jeito que anda a coisa lá, esse amigo vai ter que vir de novo e emprestar. Aí fica essa história: por que está devendo para o fulano de tal? É empresário, é para o Carlos Leite, é para o André Cury, porque já não tem mais um nome limpo para ir a banco. Alguém pode chegar, por exemplo, o presidente do Cuiabá podia pedir para um amigo dele: vem cá, paga o Ranieri para mim, sabe assim? Sim. Porque não tem no dia a dia. Está dizendo o Pascoal aí que o cara olha lá, tem 10 boletos, só tem dinheiro para pagar 2. Aí, quando aperta demais, vem alguém de fora e ajuda. Como esses empresários... Mas não contar muito com a sorte, né? Não, ok, mas esses empresários para os quais o Corinthians deve, não é que eles só foram lá morder um percentual da transação, não. Em vários casos, colocaram dinheiro também. Então, é empréstimo. Mas isso não acontece só com o Corinthians, né? Sim. Outros clubes também devem, porque os caras chegam. É que nesse momento é um clube gigante que está numa situação financeira muito claro. Devendo outros gigantes. O Cruzeiro também passou por isso. Passou, bateu polícia na toca da Raposa. Vamos colocar um verso aqui. Ozinho, me fala uma coisa, que diante de tudo isso, mais 500 mil é pouco dinheiro para o mundo do futebol. É um dinheiro que parece que o Corinthians não tem sobrando.
Pensando na Copa do Brasil, paga mesmo assim? Essa é a prioridade? Não, precisa do Hugo em campo. O Corinthians precisa fazer um placar para, no mínimo, levar o jogo, a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Hugo tem sido decisivo. No jogo também. Ele realmente vestiu a camisa do Corinthians. É uma baita de uma contratação do Corinthians. Tirando essa parte de dívida, atleta, jogador dentro de campo. Entrosou, caiu nas graças do torcedor, fez por merecer dentro de campo, faz bons jogos, né? Olha, não sei se não é uma das melhores aí nessa temporada de contratação do Corinthians. Você pode falar do Garro, pode falar, né, do Ramalho, do zagueiro, enfim. Mas o Hugo, ele, assim, se o Corinthians, né, tem chance de classificação na Copa do Brasil e também de livrar do rebaixamento, passa muito pelas atuações do Hugo. Então, vale muito pagar esses 500 aí, mesmo não tendo, pega emprestado com alguém, pede alguma coisa, faz de algum jeito, enxuga ali, mas precisa do Hugo, esportivamente, dentro do campo, vai contribuir muito. Melhor custo-benefício. Esse dia estava num programa aí e perguntaram isso. Eu acho melhor custo-benefício o Hugo. Pagar o Hugo? Não. A contratação. A contratação. O Garro é o cara de destaque, ok, mas vai lá ver quanto custou e tal, ver quanto custa o Hugo, né? Que é um preço que até se questiona, será que o Flamengo vendeu barato demais? Vendeu agora, né? Que ele está se destacando. Na hora lá, a reserva, voltando tinha tido problema, voltando de Portugal. Como foi a história do Carlos Miguel. O Corinthians também vendeu muito barato, pelo potencial que se espera que ele ainda desenvolva e pelo que ele teve a oportunidade de mostrar. Mas na época o empresário foi lá, chavecou, falou, pô, o cara é reserva aqui do Cássio, não vai jogar nunca. Se eu botar um salário alto, uma multa alta, como é que eu vendo ele? Ele não vai jogar, o Cássio ele vai jogar não sei quantos anos e tal. O Cássio foi embora, o cara apareceu. Embora na sequência. Só que aí ele tinha mudado o contrato lá e ficou baratinho. Então o Carlos Miguel também saiu barato e o Hugo também, pelo que ele já está mostrando, né? Então, se eu pensar que o Memphis não mostrou nada ainda. 800 e já mil euros, é isso? Hein? 800 mil euros por 50% dos direitos, né? Quase 5 milhões, 4.800 e tal, mas já gastou mais 5, 6, vai virar 7. Que agora sejam 7, vamos arredondar para cima. Agora vai ficar um pouco mais, mas 2 salários do Não, mas do por causa das multas aí para jogar, gente, mas... O Mauro está certíssimo. Barato pelo que ele está apresentando. Eu não concordo. É um custo-benefício fantástico. Mas é o que o Mauro está dizendo também. A gente concorda agora, né? Que ele voltou, encaixou, assumiu responsabilidade, mostrou que está mais maduro. Mas quando assinar em janeiro, e se o Corinthians passar aí, ainda depender dele para mais coisas, inclusive para não cair, nem precisa ganhar o Sul-Americana nem a Copa, não. Mas se ele for fundamental, como deve ser aí, o Zinho está citando, que é o Brasileirão também... Aí o papo com o Corinthians, porque eu não faço nem ideia do salário dele. Mas aí vai ser um contrato de 5 anos, aí vai virar um cara grande. Direitinho. Mas com certeza, né? Sim, Ainda mais se o Memphis não decidir tanto quanto ele. Aí o empresário dele vai falar, vem cá, vocês pagavam quanto? O cara do Cuiabá falou que vocês pagavam 4 pro cara. Pô, então vocês já gastaram 20 milhões, 57? E quem garantiu foi o Hugo. Peraí, vamos conversar e tal. Então, vamos conversar direito, vamos conversar de outra forma agora. Enfim, vamos esperar esse final de ano. Mas acho que agora, para esse jogo, o Corinthians vai pagar, porque precisa ter ele em campo contra o Flamengo, e pagaria uns 5 milhões se tivesse que usar ele para o Atlético Paranaense, que o importante é o brasileiro, gente, para o Corinthians. Exatamente. Acho que esse é o jogo do Atlético Paranaense, para mim... eu não estou... Claro que o jogo contra o Flamengo é importante, o Corinthians tem possibilidade na Copa do Brasil. Pode falar, Pascoal. O jogo de 6 pontos. O jogo do Atlético... Não tem isso não, gente. O jogo do Atlético Paranaense... Deixa eu olhar a tabela. Esse o Corinthians tem que ganhar. Jogar bonito, não jogar, esse aí... Tô pouco ligando. Tem que ganhar. Tem jogo que é para ganhar. Esse é o jogo para o Corinthians ganhar. Né? O jogo do Flamengo, depois do final de semana, não. O jogo do Flamengo, se tem que botar o pelotão de elite para jogar contra o Atlético Paranaense. Mas Pascoal, pode machucar algum jogador. Não, recupera para outro jogo do Campeonato Brasileiro. 2 pontos de diferença, Pascoal. É jogo de 6 pontos com o Atlético Paranaense. Não, esse é jogo de 8, não são 6 mais 2, né? Então extrapola o limite, né? Então extrapola o nível. Esse jogo pro Corinthians é ganhar.
ganhar. Eu entendo todas as dificuldades, né? Eu não gostaria de ver o Corinthians nessa situação. Eu sempre digo para vocês que o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time, não é o time que tem uma torcida. O Corinthians é diferente pelo torcedor e pelo sentimento que é agregado quando o Corinthians entra em campo. Aquilo que é carregado, o jogador recebe para vestir aquela camisa, ela é carregada de muita história, de muita emoção, de muita coisa bonita, e que eles saibam interpretar isso dentro de campo. Esse caso do presidente do Corinthians, que não sabe interpretar muito bem os textos que vêm lá dos contratos, essa dificuldade de entendimento que o Corinthians tem que pagar, essa falta de fluxo de caixa, porque antigamente era fluxo de caixa, né, que se falava. Agora é um descasamento de datas, né? É o dinheiro que não entrou e o dinheiro que não pode sair, porque se não entrou não tem como sair. Com a declaração do Fred Luiz. Coisa que eu tenho, sabe, muita dificuldade com isso, porque as pessoas e eu não adianta culpar também as diretorias anteriores, não. Não adianta, porque quem assumiu esse compromisso sabia que estava assumindo. Tanto que mandou fazer um pente fino nas contas do Corinthians. E sabe agora que 1.200 é o mínimo que o Corinthians deve. Se for pegar para pegar mesmo, para ver, vai dar mais do que 1.200. É o mínimo que o Corinthians deve. É o mínimo. Então, tem como pagar? Dificilmente. Não, e aumentou a folha. E aí o presidente do Cuiabá passa a ter razão, né? Pô, já está devendo tanto, vai lá e me compra fulano, beltrano, fulano. Quantos que Mas é porque precisava ficar na Série A, gente. Exatamente. Você não monta um time para ficar na... Eu não estou defendendo, não. Tá errado. Eu sei, mas a explicação é essa, né? Se não monta um time para tentar ficar na Série A, só piora. Só vai afundar em dívida. O desespero é triste. É isso. Ô Zinho, a gente está falando aqui do lado do Corinthians, né? Que não pode largar o brasileiro, que está na zona de rebaixamento, que tem toda essa questão para olhar. E do lado do Flamengo, hein? Teve uma semana aí de trabalho. O Felipe Luiz, claro, não teve os principais jogadores convocados, e é bom fazer essa ressalva, sim, porque ele tem que trabalhar de uma maneira diferente. Mas tem um Fla-Flu e tem o jogo com o Corinthians. Eu acho que para o Flamengo existe uma inversão. Para mim, o jogo mais importante é a Copa do Brasil, né? Que é o título que ainda se pode sonhar. Ou o clássico pesa, não sei. Mas não pode também, não pode abrir mão totalmente de um Fla-Flu, não. Vale muito, né? O Fluminense tentando sair ali dessa parte de baixo da tabela. O clássico envolve não só Fla-Flu, né? Envolve o campeonato todo. E o Flamengo, com a vitória no último jogo no Campeonato Brasileiro, ele acende ainda uma esperança. Então você ganhar um clássico, vencer o clássico, você continua ali na parte de cima, não sabe o que vai acontecer, os jogadores estão voltando, de outros clubes também, pode tropeçar, né, os compromissos que cada um tem. O Palmeiras pega o Juventude lá em Caxias do Sul, é jogo osso, difícil. Botafogo, se não me engano, pega o Criciúma, né, em casa. É mais favorito, mas tá todo mundo brigando por alguma coisa. Eu acho que não tem que abrir mão, mas a prioridade, se você quer, assim, eu concordo com você. Você pode jogar o Fla-Flu, o jogo do Fluminense contra o Fluminense é na quinta-feira. O quarteto do meio-campo é que está fora, né? Porque o Varela não é titular, né? Tá o Wesley na gestão aí do Felipe Luiz. De La Cruz, Arrascaeta... Tem o Plata, que está fora também. E Pulgar. Mas não sei se ele... O Eric estava suspenso. Ele não vai ser titular também. É Bruno Henrique e Gabigol. Então é os quatro do meio campo, né? O Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ali e o Gerson. Analisar quando eles voltarem. Pelo jeito, De La Cruz não jogou o primeiro jogo. Vamos ver o segundo. Em casa, né? O Uruguai pega o Equador. Então, assim, analisar fisicamente, mas de repente segura ali alguns desses, tem elenco para botar um time, como diz o Pascoal, né? É incomparável o elenco, então tem um elenco para botar um time forte para buscar 3 pontos contra o Fluminense. Tem. E de repente segura aí, a Arrascaeta jogou os 2 jogos da eliminatória, segura, não entra no Fla-Flu, pensa no jogo de domingo, que realmente o Flamengo tem a vantagem e uma grande chance de chegar à decisão.
Agora, o jatinho vai para o Uruguai, eles vão chegar quarta de manhã e estão esperados para treinar. Por quê? O jatinho está indo para o Uruguai, porque justamente é Uruguai e Equador, né? Sim. Então vai trazer os 3 uruguaios e o Plata. Vão chegar os 4. Isso prova o quê, Mauro? Que, na verdade, a diretoria do Flamengo não pensa igual a mim, que a Copa do Brasil que é importante. Está buscando todo mundo um diante do Fla-Flu? Não, está buscando, vai buscar os 2 de Brasília. O Fabrício, a princípio, não é mais perto, não, né? Não é titular do Felipe também e nem deve jogar na seleção. Então, ele vem mais descansado. O Gesto nem tanto, que agora a gente está vendo que pelo menos 45 ele vai começar. Espero que jogue uns 90 lá para tal. Mas ele chega quarta de manhã. Isso. Dá aquela descansada até de tarde e não vai lá se matar no treino. O jogo do Uruguai, tudo bem que não sei quanto de diferença isso faz, mas o jogo do Uruguai é 1h15 mais cedo. Um é 8h30 da noite, o outro é 9h45. Mas os caras estão mais longe do que eles aqui de Brasília. Brasília, é verdade. A esperança também. é que o vai empatar a hora que eles vão chegar lá e tal. É que jogue dele mas e o Arrascaeta perto, né? E de jatinho não é no Espírito Santo. Não, Cariacica é longe, o Uruguai então é do outro lado do mundo. Não, mas aí assim, chega, o jogo é quinta à noite, esse Fla-Flu. O jogo Fla-Flu é quinta à noite. Eles vão chegar no Rio de Janeiro de manhã, dar aquela boa descansada até a tarde, 4 da tarde vai lá bater uma bolinha, de leve, obviamente, aí dorme a noite toda, descansa o dia inteiro. Eu acho que ele vai usar bastante gente no Fla-Flu, por ser o primeiro clássico dele, né? Assim, depois vem outra coisa importantíssima, muito, mas vai usar de novo contra o Corinthians, que aí o Corinthians é domingo. Aí tem sexta, sábado para jogar no domingo. Eu não acho que ele vai entrar com qualquer time. Ele fez 2 jogos até agora. Eu também não acho que não. Acho que vai botar um time forte. E até de buscar o Brasileirão ainda, hein? Também a zaga tá toda lá treinando, gente. O Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. É isso. Tá todo mundo ali. Mas do meio pra frente não, né? aqui. Do meio pra frente aqui. O ataque, a dupla de ataque também tá lá treinando. O ataque, se ele usar Bruno e Gabriel, estão os 2 lá treinando. O quarteto ali no meio. Os 4 do meio campo, aliás, é um setor que comanda o jogo, né? Então. É um setor que pensa o jogo. Eu acho, por exemplo, que o Arrascaeta vai ser poupado nesse próximo jogo. E Bielsa não vai colocá-lo. Aí coloca o De La Cruz para jogar. Aí joga o De La Cruz um jogo, a Arrascaeta outro. Eles vão chegar em condições de jogar pelo Flamengo. E tem uma coisa que a gente tá... E torcedor pensa muito nisso. O quê? O Flamengo não quer deixar o Fluminense sair da zona do rebaixamento. Tem Fla-Flu todo dia também. O Flamengo tem os seus esforços. A torcida do Flamengo vai cobrar os esforços dos seus jogadores nesse sentido. E o Fluminense também tem os seus desfalques. Para mim, o melhor jogador do Fluminense também tá fora. Mas tem que lembrar o que aconteceu alguns dias atrás aí. Tem que lembrar. Teve um clássico contra o Vasco, não poupou e perdeu no meio de semana pro Peñarol. Não estou falando poupazinho. Eu acho que tem as peças que chegarem em condições de jogo... Todos os jogadores que chegarem em condições de jogo, eles podem ser utilizados. Se não o jogo inteiro, uma parcela do jogo. Eu estou falando isso, acho que você não entendeu. Eu vou explicar de novo para você, se você quiser. Eu posso te explicar se você quiser. Me ajuda então. Contra o Vasco, não poupou. O Tite colocou o time principal. Isso. Sim. E aí depois sentiu falta dos jogadores. Tava ganhando. Aquele jogo pegado, o Vasco empatou no finalzinho. Ficou murcho o time. Parecia que perdeu o jogo. Ele tá aí foi no meio de semana. Ambiente. Desgaste do clássico. Perdeu o jogo. O jogo foi 1-1 pro Vasco. Perdeu a classificação pro Peñarol no jogo em casa. O jogo foi 1-1 pro Vasco. Verdade. E depois contra o Peñarol o time jogou com a mochila arriada. Aí o Zinho tem toda a razão. Eu acho que se os jogadores que chegarem em condições de jogo, bota o pelotão de elite para começar. Porque são 5 alterações possíveis. Sim. Então, eu botaria todo mundo para jogar. Pensou, garantiu alguma coisa ali de placar, você vai dosando. Vai contando, hoje se fala contar minutos, né? O tempo do jogador em campo, se ele está... isso muito mais tratando no meio campo, dos 4 do meio campo. Claro. Né? E você tem 5 alterações para fazer. Está descansado. Então, o time vai chegar nesse sentido. Não sei, de repente você tem algumas opções. Por exemplo, o volante do Flamengo já não jogou a primeira partida contra a seleção brasileira. Né? O Eric estava suspenso, o Pulgar. Não jogou. Então, o De La Cruz já não jogou a primeira partida. Pois é, mas se tiver cansado o Pulgar, chegou, vai jogar agora 90,
Aí, pelo menos 2 mudanças tem. Com ele, o Ortiz voltou a jogar de zagueiro. Aí você adianta o Ortiz, põe o Davi Luiz lá atrás, adianta o Ortiz, já poupou o Pulgar e tem o Alcaraz ali para um dos dois, ou para Arrascaeta. Mas assim, aí entra a semana de treino, né? Entra o que a gente está vendo aqui. Porque o Felipe ficou no Rio, ficou no Ninho, justamente com esses caras. Então, eu imagino que ele tenha pensado sobre como montar um time competitivo sem os outros. Sem esses caras. Não que ele vá começar assim, mas ele pensou em possibilidades. Sim, claro. Não, o time que ele treina aí é o time da possibilidade. Mas não vai abrir mão de chegando... O meio-campo todo não está aí, né? Não, o meio-campo não está. Jogar Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz. O Gerson vai chegar e ele vai dizer não. O Gerson fala que não. Não, o Gerson vai falar, me bota para jogar. É, lógico. Me bota para jogar. Então, os caras falam. Tem cara que vai falar, me bota para jogar, eu não quero ficar fora. Eu acho que a grande preocupação é Dela Cruz e Arrascaeta. Porque são jogadores que no Flamengo, em sucessão de jogos, já mostram que fisicamente não tem condições de 90 minutos em muitos jogos. Então, acho que essa é a grande preocupação, assim. O Pulgar, acho que volta e consegue fazer o jogo, até porque vai jogar um só. O Varela não está sendo titular, o Plata, se entrar, é segundo tempo. Então, acho que a grande preocupação é justamente essa dupla. E aí, Zinho, é engraçado, o futebol é maravilhoso, né? O Felipe Luiz chegou como salvador da pátria, abraçado pela torcida, conseguiu bons resultados, mas agora também tem uma semana que é céu ou inferno, né? É a decisão, semana de decisão. Clássico e a decisão da Copa do Brasil. Com certeza. Mas com ele, com tudo isso que você falou, a possibilidade aumentou muito, né? Aumentou muito. Eu acho que o Flamengo é favorito no Fla-Flu. Por tudo isso que a gente está falando aí, eu acho que o Flamengo é favorito. É favorito. Tem time, o time melhorou, o time ficou treinando, esses caras ganharam mais condicionamento. Tem essa questão. Eu não colocaria o Arrascaeta, que é um cara diferente, hein? No Fla-Flu. Mas é um cara que vem com problema muscular há muito tempo. Final de ano do Arrascaeta é difícil. Ele sofre muito. E vai para lá, tá sendo pressionado, a atmosfera lá do Uruguai não é boa, lá os caras, pressão, cobrança. Foi criticado no jogo que perdeu pro Peru. Mesmo que não entre jogando... eu estou pensando assim, se a prioridade é título, ganhar a Copa do Brasil, está mais próximo do que o Brasileirão. E se o Gerson joga, que eu acho que tem condições para jogar, o Pulgar também, e o Dela Cruz não jogou o primeiro jogo e é mais fisicamente melhor condicionado para o estilo de jogo dele, de pegada, de correria, de não parar. Então, de repente, você deixar o Arrascaeta no banco, não é um absurdo, num Fla-Flu, porque você tem jogadores ali, o Gerson um pouquinho mais adiantado, pode ser o Plata também entrar no jogo, né? Que eu não sei se ele está jogando no Equador, mas o Arrascaeta, por questões físicas, tem que tomar uma decisão, o Felipe Luiz. O Fla-Flu é mais importante que a semifinal, o jogo decisivo da Copa do Brasil? Então bota o Arrascaeta. Não, eu quero deixar ele inteiro para o jogo contra o Corinthians. Não colocaria no Fla-Flu. Aí vocês vão me dizer, o Fla-Flu é quão importante do ponto de vista de Campeonato Brasileiro? Você já deu um viés que é interessante da gente analisar, que é a coisa de deixar o adversário no perigo, né? Um adversário direto, a gente sabe da rivalidade entre Flamengo e Fluminense. A outra é olhar a parte de cima da tabela. O Flamengo ainda tem aquele jogo a menos, presidente, lembra? Sim, contra o Internacional, ainda tem esse jogo a menos. Se tiver sorte na rodada e vencer seu jogo, vai a 54, encosta no Fortaleza. Se o Fortaleza, óbvio, não fizer o seu resultado, que tem 55, Palmeiras tem 57. Então, assim, me parece também que daqui para frente... o brasileiro é possível, matematicamente é. Sim. Mas qualquer tropeço, qualquer deslize, já dá uma apagada boa nessa expectativa. Não dá. E o cara chegou lá com essa vontade, o Felipe, né? O Matheus, Matheus Bach, filho do Tite, teve um jogo que ele falou 3 vezes. Não, nós não esquecemos o brasileiro, não. Acho que foi o último jogo, inclusive. A gente quer chegar vivo nas 5 últimas rodadas. Ele falava isso. Mas precisava ver como é que estavam vivos os outros concorrentes, né? Qual era a distância de estar vivo. Quase quando ele falava estar vivo é com possibilidade e tal. Enfim, deve ter feito umas contas. O Felipe chegou aí,
Ele não quer perder, né? Nada, né? Ele, se possível, ganha tudo, obviamente, e encosta nos outros, e vai secando. E assim, e o Flamengo, que tem esse elenco, como diz o Pascoal, incomparável, se o time tiver animicamente, que é outra palavra que ele gosta muito, ele gosta. Essa é moderna, nova palavra, pode usar assim. Animicamente bem, cara, o Flamengo... Tô usando. O Flamengo vai disputar jogos aí, vou pensar aqui, se olhar a tabela, e qual que ele não é favorito com esse time. Agora, se vai ganhar todos, isso é outra coisa. Ser favorito é uma coisa, ganhar é outra, mas... Qual é o grande desafio do Felipe nessa reta aí? Pega o Fortaleza fora, pega em casa, joga com quem ainda? Tem que dar uma olhada aqui na tabela e ver. Fla-Flu, Juventude em casa, Cruzeiro fora de casa, Sim. Internacional fora de casa, rodada 33, não é o jogo atrasado. É o que vai definir o primeiro turno ainda não. Desculpa, quem joga é o Fluminense que joga com o Internacional, eu li errado. Flamengo e Galo também em casa. Esse é um jogo grande. Esse é um jogo muito grande. Que é difícil definir favoritismo. Depois o Cuiabá fora. Vou pegar esses jogos. Então, aí. Você acha que o Felipe não está olhando essa tabela e falando, gente, dá para fazer aqui um montão de pontos? E se a gente faz um montão de pontos e o outro lá escorrega? Levando em conta o momento do Cruzeiro, que é um jogo fora, também é um jogo factível de pensar agora, em somar é óbvio que o Botafogo... Factível, o Pascoal gosta de verdade. Factível gosta. É óbvio que o Botafogo também está pensando nesse monte de pontos. Lógico. Fortaleza, o Palmeiras que está ali na frente, todos eles. Mas o Flamengo vai pensar nisso. E aí, não sei se é muito favorito do Clássico, mas é favorito. E aí, vamos repetir, nem toda vez o favorito vence. Mas esse time do Felipe é para dar essa engrenada, e dependendo de quem ele vai usar, porque o Bielsa lá é meio maluco, não sei quem ele vai usar nesse jogo, né? Ele fez só 2 substituições, eu acho que... Meio maluco não, é louco o Bielsa, não é à toa. Não, assim, e perdendo, ele não mexeu perdendo, deve ter dito, vocês que estavam perdendo, vai aí, agora vocês que têm obrigação de ganhar, vocês que resolvam o problema. E o Arrascaeta jogou 90 minutos, gente. E foi muito criticado, né? Então, e fazia tempo que ele não jogava 90 e nem tirou o Nicolas. É importante de poupar a Arrascaeta. Ozinho, o Pascoal pediu para fazer um negócio aqui, que eu não sei se sabe, mas o Pascoal é Flamengo, né? E aqui é todo... O Pascoal pediu para... Todos os jogos do Flamengo daqui para frente no Brasileiro são factíveis. Todos. Então. Todos o Flamengo é favorito. Em todos os jogos... Mas não é favorito em todos. Todos, daqui até o final, são factíveis o Flamengo vencer. Se eu não soubesse que você é Flamengo, eu ia achar que você estava dando aquela zicada. Não, eu tô falando o seguinte, tô falando sério, porque não vai jogar o Arrascaeta. Não vai jogar o Arrascaeta. Fala pra mim, não vai jogar o Arrascaeta. Não vai jogar o Arrascaeta. Olha a minha cara de preocupação. Fala outro. Tem certeza disso? Eu já tô preocupado. Obrigada. Eu já tô preocupado. Obrigada. Então, já não vai... Tu sabe por quê? O Plata pode entrar no ataque, o Balcaraz pode entrar no meio-campo. Não vai jogar o Léo Ortiz, Pascoal. O Michael já está pronto para jogar. Não, o Léo Ortiz não. Tá bom. Aí sim. Vai. O Gerson, Pascoal, o Gerson. Não, isso me preocupa demais. Ou seja, já tem 3 jogadores isso aí me preocupa demais. Não perder Gerson, De La Cruz. E Léo Ortiz. Não, isso me dá uma preocupação tremenda. Fica nem vermelho. Me dá até calafrio. Não quero nem pensar. Eu vou mostrar aqui para o Tetra falar, porque o Pascoal pediu para ver o retrospecto do Felipe Luiz nos clássicos. Aí eu tentei explicar para eles, falei, não, mas agora ele é treinador, ele não vai estar em campo. Esse retrospecto aí é como jogador, né? Não tem nada a ver e tal. Mas o Felipe Luiz é rei dos clássicos, Zinho. O cara... Não, mas veja bem, aqui a gente precisa investir, porque aí investindo a gente não vai ser campeão, e ao ser campeão a gente traz o dinheiro de volta. Virou um grande mantra. Isso daí, desculpa, de novo, tem limites. Tem limites. Se você está devendo R$10 na padaria e você diz que... É uma coisa. Se você está devendo para Deus e o mundo, se você não arca com seus compromissos, se você não tem mais condição de sustentar, você não pode sair comprando que nem louco. Mas o que faz o Corinthians que ia ser rebaixado provavelmente numa janela de transferência? Sai ou não sai? Eu não tô... Estou dando exemplo, assim, realista. Porque eu não quero, assim, tá cansado. Porque quando a gente entra em qualquer clube especificamente, e eu sei que é isso que dá audiência, que dá corte, que dá like, que dá dislike, mas assim, quando a gente entra em qualquer clube... Mas esse que é o factual. Eu sei, mas aí a discussão vira burra, vira uma discussão estúpida, vira a discussão do... Porque o imbecil que vai defender o clube dele, ele vai atacar o do rival,
com a mesma força, com o mesmo ímpeto. Então, assim, a gente precisaria tentar falar desse negócio, e eu sei que é uma ilusão, porque óbvio que quando a gente fala isso, está todo mundo pensando, estão falando do Corinthians. Ou quando fala que você pode... Eu pensei mais clubes. Não, nesse caso é o Corinthians que está agora. Não, nesse caso estou falando do Corinthians. Mas eu vou falar, eu entendi. Assim. Meu ponto é, hoje, e isso vale para todo mundo, hoje não existe regra para nada, algumas valem e não são cumpridas, como as contrapartidas ou as punições do refis e tudo mais, mas tem um monte de coisa. Por exemplo, eu acho um absurdo que alguém discuta o que o Botafogo está fazendo. O Botafogo está absolutamente dentro das regras do jogo. Este fair play financeiro, Exato. que muita gente quer, que é o que existe na Europa, do cara não poder despejar um caminhão de dinheiro e sair contratando a torta de dinheiro, não existe essa regra no Brasil. Então o Botafogo pode fazer tudo o que ele está fazendo. O Textor pode fazer o que ele quiser. Ele não está contrariando nenhuma regulamentação, ele está fazendo tudo certinho. Porque o fair play... Agora, se a gente quer discutir se é certo que seja assim ou não, é uma outra história. O fair play mesmo, bem feito, ele vai limitar a capacidade de investimento mesmo o chefão querendo botar dinheiro. Sim. Então, mas você acha que o fair play tem que racionalizar só o investimento do clube ou tem que racionalizar e aí criando um modelo para todos os clubes, um modelo de liga para o campeonato ser mais competitivo? Porque são coisas diferentes. Eu não consigo imaginar o fair play financeiro sendo implantado sozinho, sem um conjunto de ações no futebol brasileiro. Tá. Que tipo de ações? Ele não dura. Primeiro é refundar. Né? A gente vai refundar o futebol brasileiro. Sim, um plano de ação para a CBF. A CBF é a entidade máxima do futebol brasileiro. Nós temos a maior economia aqui na América Latina. Portanto, a gente deveria ter, e tem, assim, é que falar em capacidade de investimento, com tanta gente ferrada e não pagando as contas, mas nós temos. Então, a gente tem tudo para ter, e a maior liga das Américas, uma das maiores ligas do mundo. Com um mínimo de gestão, a partir da CBF, a gente transforma a Liga Brasileira rapidamente. Porque nenhuma outra liga no mundo consegue avançar tão rapidamente como a nossa. Por quê? Porque eles já estão num patamar mais alto. Nós temos tudo por fazer. Tudo. Então regular o futebol, redefinir o papel das federações. Isso é fundamental. Redefinir o papel da CBF, fazer a CBF trabalhar, criar um plano de desenvolvimento para o futebol brasileiro para 10 anos, para captar talentos, para a CBF ajudar realmente as federações. Vamos lá, força-tarefa. Vamos lá na Federação do Estado do Piauí, vamos ajudar a federação. Vamos lá, leva uma galera do marketing, galera que entende de competições. O que a gente pode fazer pelo futebol do Estado do Piauí? Podemos melhorar em que sentido? E não existe isso. O que existe é um abandono e eu dou uma mesadinha para você ficar caladinho e na época da eleição você fica ali. Quem me der mais, eu voto. É assim que funciona. Será que é tudo óbvio, né, Calçade? É tudo óbvio. Calçade todo mundo sabe isso aí. Todo mundo sabe. É tudo tão óbvio. Ele é um plano de ação. Por isso que é meio não é um desanimado. fato Porque, assim, são coisas que são faladas, são sabidas. E é cíclico, né? Você não pode desanimar. E que no fim das contas, assim, os interesses o interesse principal não é esse. Então, se o interesse principal não é de fato o futebol, o interesse principal são interesses pessoais. Exatamente. É óbvio que as coisas não vão andar. E nunca vão andar. Não fossem, e aí a gente entra. Né? Óbvio que ninguém vai ser maluco de ficar citando nome aqui de gente do judiciário, de deputado, de não sei o quê. Mas assim, você tem em todas as esferas uma certa blindagem. É poder. Mas aí a gente volta para o modelo associativo. Alguns clubes não são assim, mas os dirigentes, a maior parte, trabalham de graça. De graça, exposto, pressionado. Por que ele vai lá trabalhar de graça, exposto, pressionado, né? Tendo que gerar resultado, se não for campeão o mundo acaba e é xingado, esse tipo de coisa. Tem clube que o dirigente em modelo associativo ganha salário. Mas por que o cara vai trabalhar de graça? Sabe que tudo estimula isso. Eu entendo a sua coisa pela SAF no Brasil especificamente, mas quando eu falo da Alemanha como exemplo, a Alemanha não tem SAFs. A Alemanha não tem SAFs. E para mim é o grande exemplo do futebol mundial, é o futebol alemão. Como são todas as coisas, ou quase todas as coisas na Alemanha?
Então, eu não posso tirar do contexto. Não, tudo bem. Então, Japão, por exemplo, vai ser diferente do que aqui. Mas eu só não acho que não seja possível a gente ter um futebol decente, ainda que a gente não fique infestado de SAF. Ideologicamente, eu não gosto da ideia das SAFs. Então, na prática, eu acho elas necessárias. A gente quer criar um conjunto de regras para poder se livrar das mentes podres, mas não adianta, elas que mandam. E elas vão continuar mandando durante muito tempo, porque elas mandam muito... Gente, quem está afim de mudar? Qual é a palavra da CBF? Ficar Leila disparando um contra o outro? O que você ouviu da CBF? Gente, vocês não querem parar de ficar mandando mensagem torpedo para o outro? Vamos sentar aqui, vamos discutir o fair play financeiro. Era o mínimo que a CBF deveria fazer. A CBF se esconde e fala assim, tomara que não me vejam aqui. Deixa eles ali. Porque enquanto os clubes brigam, esse outro poder vai seguindo o seu caminho. É o caminho que só tem a seleção brasileira e a Copa do Brasil. Sendo que a seleção brasileira, ela é hoje irrelevante. É nada. Então. A seleção brasileira é nada. Calma. Só me surpreende que, assim, a gente tem quantas... A gente conhece gente boa, gente bem intencionada que foi trabalhar na CBF. É isso que me impressiona. Aos montes. Acho que existem boas pessoas lá, bem intencionadas, nos hoje clubes também. Na CBF. E alguns já querem pular fora. E impressiona, exatamente, e me impressiona como ninguém consegue fazer nada. Nada. Quer dizer, essas pessoas... Semana nós teremos as 2 partidas da Copa do Brasil. Sábado, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Domingo, Corinthians e Flamengo em Itaquera. Mas essa rodada que vem aí do Campeonato Brasileiro, que será desmembrada, né, por aqueles dias ali, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai ter um jogo domingo, que será Juventude e Palmeiras, tem um jogo que é muito especial e muito importante. Fla-Flu. Só de ser Fla-Flu já é especial. Eu considero o Fla-Flu um dos maiores clássicos do mundo. Uma rivalidade extraordinária. E realmente esse da próxima quinta tem atrações muito especiais. A primeira delas, o Fluminense está desesperado para fugir do rebaixamento. Eu peço, por favor, alô, meu editor, alô, Tom, coloca aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Confira. Veja que a situação do Fluminense, você está vendo aí, né? A situação do Fluminense é desesperadora. O Flamengo está lá no alto da tabela. O Flamengo é o 4º colocado. Mas perceba que esse jogo para o Flamengo, ele também é decisivo, porque já tem um monte de gente ali atrás dele querendo entrar no G4 e tirar essa vaga do Brasileirão para a Libertadores da América do ano que vem. Além disso, o Flamengo ainda tem uma mínima chance de título e, para mantê-la, precisa ganhar o Fla-Flu da próxima quinta-feira, 20h, no Maracanã. Será um jogo também marcado pela volta dos jogadores da data FIFA. No caso do Fluminense, o maior problema se chama John Arias, porque ele hoje é titular da seleção da Colômbia. Ele jogará na terça-feira pela seleção colombiana. Ele tem sido titular e participado de todos os jogos, é um baita jogador. E ele, 48 horas depois, estará em campo no Maracanã pelo Fluminense contra o Flamengo. E um detalhe, não vai ter nenhum esquema especial de volta para o Arias, não. Ele vai voltar normalmente na quarta-feira para o Rio de Janeiro, em voo normal, ou seja, vai viajar muitas horas, vai ter um desgaste, obviamente que não vai treinar, vai se apresentar, vai dormir, vai comer direito e vai para o jogo. E tem que ir, né? Devido a esse nosso calendário desorganizado, que propicia essa situação, e pela urgência que o Fluminense tem nesse jogo, ele tem que ir para a partida. Não tem jeito. Fluminense que não conterá com o Serna, né, que vem muito bem no time, mas acabou se machucando. O Ganso está vivendo uma grande fase. E do lado do Flamengo, a data FIFA também pode aprontar algumas situações, principalmente envolvendo o Gerson. O Dorival Júnior vai colocar o Gerson para jogar na terça-feira contra o Peru.
ele deve ser titular da seleção brasileira, deve começar jogando. Ou seja, no mínimo, o Gerson deve participar pelo menos de um tempo desse jogo em Brasília. 2 dias depois, tem Fla-Flu. E no domingo, tem Corinthians e Flamengo. Olha que encrenca, olha que problema. O Pulgar não jogou na rodada anterior porque estava suspenso, mas nesta rodada pela seleção chilena, ele vai jogar. Ou seja, problema também, porque ele é titular do Felipe Luiz. O Arrascaeta, ele jogou a partida anterior da seleção uruguaia os 90 minutos. Não foi bem, foi muito criticado. O De La Cruz ficou no banco. Deve ser que o De La Cruz jogue agora, nesta rodada de terça-feira da eliminatória, e o Arrascaeta fique no banco. Mas, de qualquer maneira, o De La Cruz também vai ser acionado, o Arrascaeta pode ser acionado, e o Varela, que hoje é um reserva no time do Flamengo, é titular na seleção uruguaia. Ou seja, a data FIFA vai influenciar diretamente nesse Fla-Flu histórico, que será o primeiro clássico estadual de rivalidade de Felipe Luiz à frente do time do Flamengo. Ele tem esses dias todos aí para trabalhar. O Flamengo se representou na quarta, trabalhou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, folgou, trabalha nesta segunda, terça, quarta para o jogo. Ele teve aí pelo menos 7 sessões de treinamento para ir colocando o seu estilo de jogo, para ir aprimorando a parte física da equipe. Ele não contou com muitos jogadores, que são esses que eu já citei aqui, mas boa parte do grupo está com ele, boa parte do time titular. E aí fica a expectativa para saber o que o Felipe Luiz vai fazer, sinceramente. Porque vale a pena ele colocar Gerson, De La Cruz, Pulgar nesse jogo contra o Fluminense e depois no domingo em jogo com o Corinthians, os caras jogando 2 dias antes, não é melhor preservar para o jogo de domingo contra o Corinthians, que é mais importante, vale uma vaga na final da Copa do Brasil? Eu não sei. O certo é que o Felipe tem esse pepino para descartar e para descascar logo na sua estreia como técnico do Flamengo principal em um Fla-Flu. Vai ser algo realmente muito interessante. Vai ser um jogão e muito, badalado, porque a galera não aguenta mais a data FIFA e está morrendo de saudade de ver o time do coração entrar em campo e jogar. Se preparem, porque vai ser uma volta de campeonato brasileiro espetacular. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que o Felipe deveria preservar o Pulgar, o Gerson, o De La Cruz, colocar para jogar aqueles caras que não atuaram na data FIFA, na terça-feira, pensando no jogo de domingo com o Corinthians. Muita gente não gosta disso, mas aí se jogar na terça, jogar na quinta, a chance de se machucar é muito grande devido à intensidade do jogo hoje, e no domingo a partida com o Corinthians pode salvar o ano do Flamengo, levando o Flamengo para uma final de Copa do Brasil e o Flamengo com chance de ser campeão. Não sei, essa é a minha opinião. Eu preservaria esses caras que vão entrar em campo na terça-feira na data FIFA, no caso do Flamengo. No Fluminense não tem jeito, porque o Fluminense não tem um vasto elenco assim, e o Arias é fundamental, mas no caso do Flamengo, eu deixaria de fora, caso joguem o tempo inteiro, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pulgar, quem jogar o tempo todo, eu duro porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Está devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio Vamos na nossa enquete? Com um clube que está devendo a todo mundo? Para ver o que o povo está achando. Quem está certo na história envolvendo o goleiro Hugo. Portanto, vocês viram aí, eu acho que a gente não tem mais dúvida, de quem está certo e quem está errado na história. Infelizmente, eu estou vendo muitos jornalistas que devem torcer para o Corinthians tentando fazer com que o Flamengo seja o culpado nessa história. É basicamente o que eu disse aí no SBT, é uma inversão de valores. O Flamengo está errado em não querer levar um outro calote? Gente, é óbvio que não. É óbvio que não.
O Flamengo está certo, está fazendo tudo dentro do contrato. É um contrato. O contrato só permite o Corinthians parcelar se o Flamengo aceitar a garantia financeira, fiador ou garantidor, como quer que você queira chamar, não importa a nomenclatura nesse momento. Dito isso, o Flamengo está certinho. E domingo, se o Corinthians escalar Hugo Souza, terá que pagar 500 mil reais ao Flamengo. E o Flamengo não pode não deixar escalar. Não existe isso. O Corinthians escala, tem 24 horas depois para pagar. Venei, se não pagar esse valor da multa pela escalação, aí o Corinthians não pode exercer a cláusula de opção de compra, só depois que pagar o valor dessa multa. É tudo contrato, gente. A gente pode discutir se o valor da opção de compra de 800 mil euros é baixo ou não. O que eu acho baixo. Agora, a gente não pode negar que o Flamengo fez tudo de maneira correta para não levar mais um calote do Corinthians. E amanhã tem seleção brasileira, tem novidade na escalação. Flamengo, Gerson, a provável escalação da seleção brasileira para pegar o Peru, Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Meio de campo com Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Igor Jesus e Savinho. E por falar em Gerson convocado, o Flamengo fretou um avião para trazer 6 dos 7 jogadores convocados. Como vai ser isso? Vou falar para vocês agora, porque eu procurei uma pessoa do Flamengo e essa pessoa do Flamengo me explicou. Gerson, Fabrício Bruno, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata, se não houver imprevisto, vão treinar quarta-feira à tarde. Inclusive, o Flamengo colocou esse treinamento à tarde de propósito para poder ter uma margem maior de tempo para ter esses jogadores à disposição na atividade. Os estrangeiros vão voltar de avião fretado de Montevidéu, onde joga o Uruguai e Equador. Os brasileiros voltam ao Rio após o Brasil jogar em Brasília. Vai ser aqui perto. Então o desgaste nem será tanto. E o Eric Pulgar não retornará a tempo para o treinamento de quarta-feira. É isso mesmo. Ou seja, dificilmente o Pulgar fica à disposição para o Fla-Flu. Lembrando que o Chile encara a Colômbia em Barranquilla. Então é uma viagem maior e só chega ao Brasil na quarta tarde, não vai participar da atividade. Então fica a dúvida se ele vai ser relacionado para o Fla-Flu de quinta-feira. Só para quem não sabe, jogos de terça-feira, Uruguai e Equador 8h30 em Montevidéu, beleza? No Uruguai. Colômbia e Chile 5h30. Sai nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você chegando aqui no nosso canal, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Lembrando, né, para vocês que o Flamengo voltará em campo aí na quinta-feira no estádio do Maracanã. Tem o famoso clássico aí, Fla-Flu, um dos maiores clássicos aí do futebol brasileiro. Então, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.